Seja muito bem-vindo ao nosso Almanaque Cultural, uma revista eletrônica que traz para você todas as diversas manifestações da nossa gente. E nas páginas desta edição, você vai ver. Então, assim, a doença reumática, digamos assim, mais comum na população brasileira e no mundo como um todo é a osteoartrite, que talvez é o termo mais técnico, que popularmente é conhecido como artrose. Cantar pra sorrir, cantar pra chorar, pra fazer pensar e te libertar daquilo que nunca te pertenceu. daquilo que nunca te pertenceu. Então, desde 5, 6 anos de idade, eu vi aqueles documentários, ainda em fita cassete, e eu vi que ali tinham biólogos, e eu falei pra minha mãe, eu quero ser um biólogo. Ela disse, pois vá atrás, filho. É porque eu acho que o artista, ele nasceu para questionar as pessoas. Eu acho que arte sem questionamento não é arte. Sai de casa, vai pra rua sem saber se volta, porque já é tarde demais. Finge que tá tudo perfeito. E a gente começa o programa hoje falando de saúde, mais especificamente de artrose, que é um dos problemas mais diagnosticados entre as pessoas da terceira idade. Para nos orientar na prevenção da doença, a gente está recebendo aqui no Almanaque o ortopedista e traumatologista Dr. Lucas Belo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Mas antes da gente chegar na prevenção, doutor, eu queria explicar para a população e até desmistificar algumas confusões que são feitas, né, com artrose, com outros problemas que causam dores nas articulações e tantos problemas na terceira idade. Bem-vindo. Obrigado. É verdade, porque assim, hoje muito se fala de reumatismo, né? Às vezes o próprio processo de envelhecimento, as pessoas costumam procurar a gente, estou com algum acometimento de reumatismo, a gente Tudo é sabe reumatismo. tudo é reumatismo, mas tudo que você generaliza acaba que você tende a cometer algum tipo de erro, né? Então, assim, a doença reumática, digamos assim, mais comum na população brasileira e no mundo como um todo é a osteoartrite, que talvez é o termo mais técnico, que popularmente é conhecido como artrose. Que essa é uma doença que a gente pode dividir como primária e secundária, sendo a primária inerente ao processo do envelhecimento. Então, a pessoa vai envelhecer, eu gosto de fazer um paralelo, que assim, a pessoa tende a criar ruga na face, o cabelo fica branco, a cartilagem, o menisco do joelho, do ombro, no caso o menisco, mas a cartilagem tende a gastar nas articulações do corpo. Então isso basicamente é um processo de artrose, é um processo de envelhecimento. Não confundir com algumas coisas que, por exemplo, artrite psoriática, que às vezes tem um acometimento mais cutâneo, uma entidade mais rara, a gota, que também é uma queixa muito comum, que não é propriamente a artrose do envelhecimento, mas que também leva a uma grande procura dos pacientes por cuidado médico. Ou seja, chega gente com artrite psoriática, que é uma coisa que deve ser tratada com o dermatologista, e chega gente com problema de ácido úrico, que leva a gota, né, que dá também essa dor, procurando um trauma ou um ortopedista. Normalmente, o acesso ao ortopedista costuma ser mais fácil pelos prontos-socorros, né? Então, tem as emergências com o traumatologista, então geralmente a porta de entrada desse cuidado, mas esse trabalho integrado tanto com o reumato, com o dermatologista é fundamental para o melhor cuidado do nosso paciente. Como é que é possível diferenciar? Exame de sangue, ultrassom, raio-x? É um misto de todos esses. Primeiro, o exame clínico ele é fundamental, né? Então, uma boa história, você já consegue identificar mais ou menos o padrão do paciente. E aí, se tem uma única articulação inflamada menor, que já foge um pouco mais da artrose propriamente. Então, isso associado com o exame de imagem, que o raio-x é o exame de partida, digamos assim, para avaliação de artrose, e exames de sangue também. Doutor, para chegar nessa questão da prevenção, a gente também tem que ver a mudança de hábito que a população teve, né? A gente conversava aqui nos bastidores e eu falava para ele que meu avô morreu com 92 anos, a minha avó com 89, mas eles caminhavam muito, eles andavam grandes distâncias no interior, né? A minha mãe já não andava tanta distância assim, mas ela tem um probleminha de joelho, meu tio também tem um problema de joelho, e são filhos dele. Eu posso ter algum tipo de problema? Há um componente genético. Sim, tem relação, na minha família, por parte de pai, tem essa associação também, por exemplo, né, que vai de artrose no joelho da família. Parece que a gente vai declinando cada vez mais, mas né? quando você pensa a nível populacional, além do componente genético, mas pensando como o Brasil, a gente teve uma inversão da pirâmide etária. Hoje a população está invertendo, cada vez vai envelhecendo mais. Então, como um todo, você vê, aumenta bastante o volume de pessoas que demandam esses cuidados que antes as pessoas, quando morriam com 50, 60 anos, elas não tinham essas doenças inerentes de quem tem 70, 80 anos de idade. Então, é uma situação nova até, é um desafio a nível de saúde pública.
Porque quando a gente pega números de tratamento final da artrose, que seria, por exemplo, a prótese de joelho, né, que é o caso final do tratamento. Hoje o Brasil... É o mais extremo. É a linha que eu gosto de falar que não é o médico que indica, é o próprio paciente que ele fala, doutor, muita dor, chega, vamos operar. Mas, pegando a números do nível de SUS, a gente faz em torno de 4 por 100 mil habitantes, 4 próteses de joelho por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, esse número é 213 mil. Então, assim... Mas lá o acesso também às pessoas... Isso, esse é o ponto que a gente tem esse gargalo aqui. Então, é mais um motivo, porque a gente não tem os recursos que eles têm, é mais um motivo para a gente falar, discutir e investir em prevenção. Doutor, mas, por exemplo, o meu avô, como eu falei, ele andava muitas distâncias e ele morreu depois dos 90 anos, mas ele não tinha problema de joelho. A minha mãe já não anda tanto e ela tem problema de joelho. Meu tio também. Será que foi deixar de andar, deixar de fazer exercício, que pode ter causado algum tipo de ressecamento nessa cartilagem? A gente precisa de um pouco de óleo, né? Com certeza, com certeza. Tem um desgaste natural da idade e aí tudo que, geralmente, quando se generaliza, você tende ao erro, né? Então, não pode dar carga. Então, a carga tem o que a gente chama de carga otimizada. Então, aquela carga otimizada ela é fundamental para o bom funcionamento da articulação, para aumentar o lubrificante que a gente chama tecnicamente de ácido hialurônico, que é o líquido sinovial. É a mesma coisa, não, na verdade, o líquido sinovial é como se fosse lubrificante e o ácido hialurônico é um dos componentes desse líquido sinovial. O ácido hialurônico é aquele que o pessoal coloca para preencher os espaços? É parecido com ele, mas é um próprio, digamos, para articulação. Que é também uma das ferramentas de tratamento, é fazer essa infiltração com ácido hialurônico para repor isso. Daí, não sabia. Então, por isso que se recomenda que as pessoas que vão chegando na terceira idade façam musculação. Isso é fundamental também, porque hoje também que a gente gosta de falar é um pouco de janela de oportunidades, né? Porque a gente sabe que um idoso de uma idade mais, um recém-idoso é diferente de um idoso já de 90, e a gente sabe que a tendência da população é chegar nessa idade. Não individualmente, mas a gente vai ver que cada vez mais pessoas mais longevas com idade mais avançada. Então, você chegar para uma pessoa de 90 anos de idade e propor para ela começar uma atividade de academia, ela não vai conseguir. Isso a gente tem que trazer esse paciente mais jovem para entrar e ele já essa começar cultura. Isso, para poder aos 30, 40, 50. E não perder a massa, que a gente chama de sarcopenia. A sarcopenia do idoso é algo que é trágico, porque esse idoso que perde massa muscular, além de ele ser predisposto à dor, porque causa instabilidade das articulações, perde aquele suporte, aquele envelope muscular, isso está associado com queda, e a gente sabe que queda também é outra discussão. Queda e quebra de fêmur são duas coisas que andam juntos na terceira idade também, e né? é trágico, quando você pensa que um paciente que tem uma fratura do fêmur proximal, no primeiro ano ele tem uma mortalidade de até 30%, isso 30%? Não da fratura em si, mas das complicações inerentes, que vão de trombose, infecção de urina, pelo tempo de internação. Pelo tempo de internação. Então, isso mata mais do que muito câncer. Pneumonia, né? Pneumonia associada, infecções pulmonares. Então, isso mata mais que muito câncer. Então, esses cuidados que a gente traz para a artrose, que acaba que junto, trabalhando o bem-estar dessa pessoa com idade mais avançada, eles são fundamentais tanto a nível individual como a nível de saúde pública, né? Porque você imagina quanto isso custa num modelo de saúde socializada como é a do Brasil, que a grande maioria, eu acho que da população idosa com mais de 65 anos de idade, acho que em torno de 15% é que apenas tem acesso à saúde suplementar, a convênio, que é muito pouco. Então, fica muito à custa do Estado. Então, essas medidas de prevenção sempre o prevenir é o mais barato, é o melhor. Esse número está diminuindo cada vez mais porque muita gente está sem condições de pagar o plano de saúde, né? Doutor, agora uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil é o hábito que nos países orientais eles têm. Vão para as praças para fazer tai chi chuan, tem gente dando aula de yoga de forma gratuita. Aqui tudo você tem que pagar. Vai para yoga, tem que pagar. Vai para fazer uma hidroginástica, tem que pagar. Vai fazer pilates, é uma fortuna, 2 aulas por semana. Então, como é que você vai convencer uma população que muitas vezes não tem o dinheiro para pagar o plano de saúde a fazer uma atividade física? Ou ele paga o plano de saúde para cobrir a maior parte das dores que ele vai ter, ou ele faz uma atividade física. Isso é verdade. Eu acho que faz parte do papel da gente como um todo, acho que da mídia, né, da imprensa, do profissional de saúde, médico, fisioterapeuta, fazer um trabalho integrado, divulgar cada vez mais, abrir espaços públicos. Eu acho que
trazer o governo nessa discussão é fundamental. Essas academias nas praças, que o governo e a prefeitura estão espalhando aí, aqui pela capital e pelo interior, elas ajudam de alguma forma? Com certeza, porque aumenta o acesso, né? E eu sei Mesmo que sem ter uma pessoa preparada para ajudar? o ideal é que algumas conseguem algum tipo de movimento que trazem um professor de educação física, um profissional, para dar um suporte, que é o ideal, mas ampliar o acesso é fundamental. Eu acho que essa parte de você trazer aquela pessoa, tornar acessível é uma etapa da prevenção que é fundamental. Agora vamos aos primeiros sintomas, né? O que é que pode indicar que você já é um candidato a ter um caso de artrose, seja no joelho, seja na parte do ombro, No né? ombro, Cotovelo, mão. Quadril também é uma área comum. Na verdade, assim, você pega a população, digamos, com mais de 70, 75 anos de idade, 70, 80% vai ter algum grau de alteração radiográfica. Mas isso não caminha de forma linear com alteração clínica. Então a gente tem que separar primeiro isso, como a gente tinha comentado no começo. A alteração radiográfica que o senhor fala é quando faz o exame de raio-x, ou então faz aquele densitometria óssea, ou ressonância, algum exame de imagem que mostra alteração. Então, como a gente tinha comentado também no começo, né? A artrose ela é uma degeneração que faz parte do processo de envelhecimento, como o cabelo, como a ruga, então vai gastar. Então tem que primeiro separar isso para não gerar até um pânico. Então assim, eu tenho uma artrose, você não tem sintomas. A gente tem que tratar quem tem sintoma, quem tem dor. E geralmente a principal queixa de fato é dor. Naquela artrose mais primária, tem casos que são mais, por exemplo, artrite reumatoide, que é uma doença que tende a ter um grau de artrose mais progressivo e mais precoce. É aquela em que os dedos vão... Que os dedos vão entortando, o joelho tende a ter algumas deformidades por conta da própria, que é inerente à doença. Mas a artrose primária, que é a grande maioria que a gente está tendendo a discutir agora, ela se manifesta inicialmente com dor. E a dor ela vai levando a incapacidade funcional e aí vira uma bola de neve, porque a pessoa com dor para de fazer exercício, perde massa, aumenta a dor e aí vai desencadeando a cascata dos sintomas. Eu lembrei agora de um vídeo que circulou há algum tempo nas redes sociais, em que a Cláudia Raia dizia: aprenda a gostar de musculação. Né? Porque você tem que fazer algum tipo de movimentação em relação à musculação, porque você toma um banho e a sua musculação, a sua massa muscular vai embora na água, né? É verdade isso? Ela é exagerada? Não, acho que realmente aprenda a fazer musculação talvez seja uma das maiores mensagens, né? Porque hoje se estuda muito osteoartrite, talvez seja o mercado, por conta do envelhecimento populacional e fora do Brasil, como a saúde privada é muito ativa, então talvez é um dos mercados mais explorados. Dentro da ortopedia, com certeza. Porque eles investem porque quer a medicação, quer a droga que previna, que retarde ou que trate de forma efetiva. E ainda não tem essa medicação mágica. Isso é que é o difícil no tratar com os pacientes. Porque, doutor, o que é que eu vou tomar? Eu falei, você tem que tomar academia e perda de peso. Academia 3 vezes por semana no mínimo. 3 vezes por semana no mínimo e perda de peso. Porque você pega todos os guidelines de sociedade, que são aqueles protocolos que eles definem para tratamento. O que tem evidência completa, o que tem benefício comprovado é você fazer atividade física e aí com ênfase de ganho de massa muscular. Então, assim, o que eu gosto de falar, minha caminhada é bom? É ótimo, mas é bom para o condicionamento, mas não é o suficiente, ela faz parte do processo. A gente tem que bater na tecla de ganho de massa muscular da musculação. Eu acho que isso é fundamental. Como se fosse uma alimentação. Arroz é bom? É, mas se tiver feijão, melhor ainda. E se tiver uma proteína completa. Mas se você colocar a salada, fica maravilhoso. Perfeito, é isso. Então, é essa soma que vai levar o bem-estar geral e o bem-estar da articulação. Tá certo, doutor. Mais uma vez, muito obrigada por sua presença aqui. Eu acho que a gente esclareceu aí a grande parte da população. E a gente espera que, a partir de agora, essa conscientização tome conta dos nossos cearenses, pelo menos, né? Para que a gente possa ter uma longevidade com qualidade de vida, porque não adianta chegar aos 100 anos deitado numa cama. Com certeza. Obrigada, doutor. Obrigado. E agora, a gente falando de saúde, a música pode ser uma boa forma de terapia, para você esquecer os males do corpo, do dia a dia, da mente, para você se movimentar também. Tem muita gente que sai para dançar, para queimar caloria. Pois vamos viajar na sintonia musical do grupo Outrora. Canta por algum motivo, todo mundo canta por alguém ou para alguém.
Talvez pra fazer algum sentido, mesmo que seja só pra você e mais ninguém. Cantar pra sorrir, Cantar pra chorar pra fazer pensar e te libertar daquilo que nunca te pertenceu. daquilo que nunca te pertenceu. Que o não que te É desfez, assim que te constrói, que as dúvidas de um talvez, assim como nós, que quebram sem deixar algum momento. sem deixar algum sentido. Outra vez chegou, esquece o que passou. Descubra o motivo que te move agora. Sinta essa energia que emana de você. Acenda aquela luz que te move agora. Toda essa verdade que vem dentro de você. Cantar pra sorrir, cantar pra sorrir. Todo mundo canta por algum motivo. Todo mundo canta por alguém ou para alguém. Talvez pra fazer algum sentido, mesmo que seja só pra você e mais ninguém. Cantar pra sorrir, Cantar pra chorar, pra fazer pensar e te libertar daquilo que nunca te pertenceu. daquilo que nunca te pertenceu. Que o não que te É desfez, assim que te constrói, que as dúvidas de um talvez, assim como nós, que quebram sem deixar algum momento. que quebram sem deixar algum sentido. Outra vez chegou, esquece o que passou. Descubra o motivo que te move agora. Sinta essa energia que emana de você. Acenda aquela luz que te move agora. Toda essa verdade que vem dentro de você. Cantar pra sorrir, cantar pra sorrir. Bem-vindos todos vocês aqui, componentes do grupo Outrora. Na verdade, começou com 2, está com um terceiro componente e pode ficar bem maior, né? Então, eu vou pedir à Fernanda que possa explicar melhor essa história para a gente. Bem-vinda. Muito obrigada. Então, o projeto iniciou com um duo. Nós nos conhecemos fora do Brasil, em navio de cruzeiro. E, inicialmente, tínhamos outras funções, depois migramos, né? E aí a gente já está aqui no Brasil já há algum tempo, já tempinho bom para mostrar nosso trabalho. E é isso. Estamos Deixa com eu música entender autoral. direitinho e o pessoal de casa também. A Fernanda cearense encontrou o Diego, que é brasiliense, Isso. num navio na Espanha. Isso. Como foi essa história? Você queria fazer parte de um cruzeiro? Tem gente que vai para trabalhar para poder também conhecer o mundo. Esse Isso. era o pensamento inicial dos dois? Exatamente. E aí lá vocês se conheceram e passa para aí, que a gente pode sair do navio e conhecer o mundo de outra forma como um grupo. É. Ou vocês se apresentaram no navio juntos?
Já no finalzinho, já. Que no começo a gente tinha outras funções e a gente foi aos poucos mudando, né? E a gente decidiu firmar mesmo o projeto aqui. E há quanto tempo tem esse projeto? Em terra firme, não em alto mar? Uns 4 anos, né? Anos por aí. Já? Isso. Que bom. E aí, como foi que surgiu o terceiro componente? Então, o Samuel surgiu em oportunidades de eventos, né? E nós temos amigos em comum. Também, E aí ele veio para somar, né? Que Agora, o nome Outrora Isso. faz querer voltar para o tempo do navio? Na verdade, outrora é uma palavra, né? Que é uma junção, na verdade, de duas, que é outra hora, que a gente remete a coisas do passado. O nosso intuito é resgatar lembranças boas que músicas do passado trazem, mas com releitura contemporânea, digamos assim. Não só o encontro que vocês tiveram no Exato. passado no navio, né? Exatamente. Tá certo. E aí, qual é o tipo de playlist que vocês oferecem para as pessoas? Nosso estilo é o folk pop, né? A folk music que usa a gaita, violão, né? E a gente o pop é para a parte da bateria eletrônica, o teclado, e também temos o violino. E aí nas festas a gente costuma tocar muito esse estilo dos anos 80, dos anos 90, aquela época boa, né? Que a galera se solta também, que solta né? mesmo. Agora, quem quiser encontrar vocês nas redes sociais? Vamos lá, @outroraoficial no Instagram, @outroraoficial no Facebook, YouTube. A gente também está no Spotify, no iTunes, no Deezer, né? E em mais de 30 plataformas do mundo aí. Então, daí, você viu como encontrar essa turma boa aí nas redes sociais e pode acompanhar a trajetória deles. Se algum dia tiver um show aberto, é possível vocês participarem e conferir de pertinho. Enquanto isso, a gente vai ouvir um pouco mais dessa turma boa aqui. Vamos lá, um pouco mais do Grupo Outrora aqui no Almanac Cultural para você. All I beg you, can I follow? All I ask you, to wanna always be the ocean where I run out of river, and be my only, and be the water I'm waiting, human river running high, run deep, run wide. I follow you deep sea, baby. I follow you. I follow you.
Obrigada, Fernanda, Diego, Samuel, sejam sempre bem-vindos aqui, vocês que fazem parte do grupo Outrora. E agora a gente muda de assunto, porque o nosso convidado é um apaixonado e um bravo defensor do meio ambiente. Ele é biólogo, mestrando em Ecologia e Recursos Naturais e participa de várias organizações socioambientais. A gente vai conhecer e saber um pouco mais do trabalho do Gabriel Aguiar, que é muito bem-vindo aqui ao nosso Almanac. Muito obrigada, Gabriel, Obrigado. seja sempre bem-vindo. Bem jovem, mas já lutando aí pelo nosso meio ambiente, eu posso te colocar no mesmo grupo da Greta? Ah, seria uma honra, com certeza, né? A Greta, ela é uma inspiração, né, para toda uma geração. O trabalho que ela vem fazendo no mundo inteiro, né? Colocou 6 milhões de pessoas na rua nessa última greve pelo clima, né? E está aí balançando as pautas internacionais, né? Os encontros internacionais e colocando contra a parede, né? Digamos assim, a geração anterior que insiste em não trabalhar em prol do que hoje é um consenso, né, que é a emergência climática. Essa geração anterior que você falou, que ela coloca na parede, uma parte concorda com ela, mas outra é completamente contra, né? Por que você acha que tem essa dicotomia, já que o ambiente, o meio ambiente deveria ser defendido por todos, né? Afinal, sem eles, a gente não tem muito futuro. Com certeza. A questão é que o meio ambiente, por muitos anos, ele foi encarado como algo infinito. Como se você tivesse recurso infinito e tivesse uma lixeira infinita que pudesse jogar o que quisesse, né? E só de algumas décadas para cá é que nós entendemos que o meio ambiente ele acaba. Nós não podemos consumir tudo e nem jogar quanto lixo quisermos, né? Então a geração que cresceu sem saber dessa finitude não compreende hoje esses limites. E o que a Greta vem a dizer, ela como a primeira geração que vai sentir esses impactos, né? E a última geração que pode fazer alguma coisa, ela vem reivindicar que o meio ambiente precisa ser tratado de outra forma. Essa geração, que é a última que pode fazer alguma coisa e a primeira que vai sentir os impactos, ela tem quanto tempo para reverter essa situação? Você acha que se todo mundo, a partir de hoje, começar a ouvir o que a Greta e outros ambientalistas estão dizendo e mudarem completamente a forma de pensamento e a forma de agir com o meio ambiente, daqui a quanto tempo a gente vai ter a recuperação do que foi destruído? Rios menos poluídos, mares menos cheios de plástico, de óleo, né, que afetou inclusive aqui o nosso litoral nordestino. Então é difícil a gente precisar um tempo, né, falar de um tempo, porque na verdade voltar a ser como era, isso não tem como ocorrer. Né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós já degradamos metade dos nossos biomas. Né? Aqui a Caatinga, no nosso Ceará, já foi 52% devastada. Né? Então, assim, não dá para retornar. O que a Greta e todo esse movimento vem tentando evitar é o chamado ponto de não retorno. É um ponto em que, se nós destruirmos até esse estado, mesmo que a gente pare, as coisas vão continuar no efeito dominó dando errado, né? Que a gente colocou agora, né, na COP, né, nos encontros internacionais, estão colocando o limite como que nós não podemos subir mais de 1,5 grau a temperatura do planeta Terra. Se nós passarmos disso, a gente chega nesse ponto que não tem volta, né? Então, mais do que um tempo que nós precisamos é reduzir mais da metade das emissões de gases de efeito estufa para conseguir manter, né, esse menos de 1,5 grau de elevação. Você falou da COP e aí uma coisa que chamou a atenção foi o posicionamento do Brasil em relação à última votação que deveria ter, e aí o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse que era uma forma que os países ricos tinham de dizer assim, não, quem tem que se importar com o meio ambiente é quem ainda tem, por exemplo, florestas como o Brasil, e não nós que estamos emitindo muitos gases, né? Só que a gente também tem carro, né? Como é que fica essa história? Então, na verdade, o executivo está tratando o meio ambiente de uma forma muito contra a ciência, contra a técnica e contra os consensos internacionais, né? Isso preocupa muito a gente, né? Então está sendo posto uma ideologia que não condiz com o ponto que nós estamos. E o que acontece é que hoje no planeta os maiores emissores de gases estufa, né, são as termoelétricas, mas aqui no Brasil é o desmatamento. Então, nós estamos desmatando as nossas florestas, o que ainda resta, numa velocidade muito elevada, né? A Amazônia, a gente está desmatando 45% mais rápido, né? Uma quantidade maior do que nos anos anteriores, né? Indo nessa progressão aí, em quanto tempo a gente não teria mais Amazônia? Então, a gente desmatou já mais de 18% da Amazônia. Quando nós chegarmos em 20%, que está bem aí, né? Aí a gente chega no ponto de não retorno, que a Amazônia não consegue mais se manter.
Então, se nós chegarmos em 20% de desmatamento e não desmatarmos mais, ela mesma vai se decompondo, a Amazônia mesmo não consegue se manter. Você falou da caatinga, né? Que nós no Nordeste temos aí a destruição da caatinga. Aí muita gente vai dizer, mas a caatinga é só mandacaru, é cacto, para que a gente quer isso? Até que ponto o processo de desertificação vai influenciar na vida de todas as pessoas que moram no Nordeste? Então, esse é um problema muito sério, né? A caatinga, por muito tempo, ela foi negligenciada como se fosse um ecossistema pobre, né? Hoje é o oposto, a gente está cada dia descobrindo espécies novas, né? E hoje a gente tem resistentes, né? Porque passam 7, 8, 10 anos sem água. Isso, alguns cientistas até brincam que Darwin teria descoberto a teoria da evolução muito antes se tivesse vindo aqui no Ceará, na caatinga, né? Hoje nós temos 146... brincam com isso, né? Que ele desenvolveu em Galápagos, né? Mas aqui ele ia ver várias espécies muito adaptadas, com o dragãozinho de Komodo lá, né? Os dragões de Komodo também. Então ele ia ver espécies adaptadas. Hoje aqui na Caatinga nós temos 146 espécies ameaçadas de extinção, já na lista vermelha, um número bastante alto. Diz uma assim que seja mais conhecida. A gente tem o periquito cara suja, é uma espécie, né? A gente tem o tucaninho lá também da Serra de Guaramiranga, né? No semiárido também temos a arara azul de Lear, né? Temos as tartarugas que ficam na nossa costa aqui do semiárido também. Uma série de outras espécies. Aí eu como sempre, eu costumo fazer o lado oposto, né? Mas o pessoal vai em casa também dizer, para que eu quero saber de periquito de cara suja, de tartaruga marinha, para que existe aquele projeto Tamar para colocar aquelas tartarugas? Vamos explicar qual é a função desses animais no ecossistema? Pronto. Então, essas espécies são o que nós chamamos de espécie guarda-chuva. O que é isso? É uma espécie que ela chama a atenção da gente para uma coisa muito maior. Por que será que o tatu-bola está sendo extinto? Por que será que o periquito cara suja está sendo extinto? Por que será que os nossos felinos da Caatinga estão sendo extintos? Não é especificamente o animal, é todo o ecossistema. Se eles estão desaparecendo, é porque toda a natureza que envolve esses animais está desaparecendo. Ou seja, é porque não tem a planta que alimenta aquele periquito. E o periquito também é um semeador, né? Essas aves são semeadoras, né? De plantas em outros locais. Todos esses animais, eles prestam serviços ecossistêmicos, né? Os periquitos vão comer algumas frutas que a semente passa pelo sistema digestório dele e quando sai, ela vai nascer uma nova árvore. E às vezes, sem esses animais, não vai nascer essa nova árvore, né? Assim como cada um dos animais vai ter uma função que, no fim, a gente precisa, né? Uma universidade fez um estudo avaliando quanto a gente teria que gastar com serviços naturais se não tivesse a natureza fazendo de graça, né? E deu um número muito alto, 33 trilhões de dólares por ano nós teríamos que gastar se o meio ambiente não trabalhasse de forma gratuita, de forma que a gente usufruísse dele. Agora, como foi que você chegou nessa questão do meio ambiente? Porque você poderia ter optado por várias outras universidades ou tipos de faculdade, engenharia, comunicação, computação, mas por que o meio ambiente? Eu acho que eu posso dizer que isso começou muito, muito cedo, né? Acho que todo mundo... Tem alguém na tua família que seja ligado ao meio ambiente? Pior que não. Agora não. Não próximo, né? Mas eu acho que todo mundo, todos de nós, né, temos um pouco de biólogos, de bióloga. Quando a gente é criança, a gente vê uma planta, vê um animal, acha diferente. E eu, digamos, sempre tive isso muito estimulado em mim. Então, desde 5, 6 anos de idade, eu vi aqueles documentários, ainda em fita cassete, e eu vi que ali tinham biólogos, e eu falei para minha mãe, eu quero ser um biólogo. Ela disse, pois vá atrás, filho. Então, de 5, 6 anos eu decidi só seguir crendo nisso, e aí terminei o 3º ano e entrei na faculdade de biologia aqui no UFC, né? O meu pai, ele foi muito importante nessa decisão também, porque ele sempre me levou para... Ele faz parte de uma ONG socioambiental, então ele sempre me levou para o interior, para ver a situação do semiárido, a seca, né? E eu sempre gostei de mata, assim, minha infância toda foi no mato, foi na serra. Você poderia ter feito agronomia também, né? Mas veterinária, alguma coisa também. Assim, mas todas não quis. Áreas maravilhosas. Quis a biologia, né? Quis a biologia. E aí enveredou. Eu acho que o que mais chegou próximo da população, principalmente nordestina, e que chamou mais atenção, não é essa questão da destruição da Caatinga, da Mata Atlântica, que a gente ainda tem um pouquinho aqui na região Nordeste, Sim. nem muito menos da jaguatirica, né? Que são Sim. animais aqui da região que estão sendo extintos. O lobo-guará, raposinha, que eles encontram. Mas foi esse óleo que foi derramado, que até hoje não se sabe de onde veio, para onde vai, se ainda tem mais para aparecer, e os impactos que ele vai ter no futuro, né? Porque quando disse assim, tem óleo no Nordeste, estávamos perto da alta estação, muito se consome de peixe, de crustáceo, né? A gente vai, no futuro, ter medo de consumir esses produtos, de ir para a praia por conta do que vem por aí?
Com certeza, essa é uma situação extremamente triste, né? Assim, eu não tenho nem palavras para dizer o tamanho dessa perda, né? Há uma quantidade absurda de óleo cru, né? De petróleo cru derramado. Até então se investiga um navio grego, né? A maior hipótese é essa. Vai ver, Venezuela, o petróleo da Venezuela estava num navio grego, estava num navio americano, estava no céu, ainda não se sabe. E quem é que vai pagar por isso, né? Como é que se recupera esse prejuízo? Então, a recuperação mesmo, ela não ocorre, né? Esse prejuízo, ele demora décadas, né? O que precisa ser feito são medidas dentro do limite de compensação. Trabalhar com as comunidades litorâneas, trabalhar a parte turística e, sobretudo, a parte ecossistêmica, né? O que foi perdido? O problema é que a gente tem uma lacuna de estudos tão grande que a gente sequer havia estudado a fundo o que havia ali, né? Então, não se sabia nem o que estava ali embaixo daquela superfície que foi atingida, né? Então, nós perdemos várias espécies, indivíduos, né, dentro de dezenas de unidades de conservação do Nordeste, né? Já transcendeu o Nordeste, né? E, sem dúvida, está afetando a economia e a biodiversidade. O problema desse óleo é que a densidade dele não deixava ele só na superfície. Ele parte desceu e pode ter contaminado todo o solo marinho. Isso. E, a partir daí, a gente vai ter a destruição de corais que alimentam peixes, que alimentam baleias, que alimentam golfinhos, que alimentam população. Né? Isso. O óleo derramado, parte dele ele permanece ali visível, outra parte ela se dissolve na água e não pode ser vista a olho nu. Que é aquela mancha meio... furta-cor que a gente vê boiando, também, né? Isso, e outra parte, como você falou, ela desce e contamina o solo, né? Então não sobra nada. Então, por isso que é muito advertido, muitas vezes até a praia já tendo sido limpa, aquela água ainda continua contaminada, né? É preciso que seja feito estudos, né? Então, realmente, a gente afetando os recifes de coral, os recifes de arenito, você tem eles como base da cadeia, isso afetando toda a cadeia alimentar, até chegar no último consumidor, que somos nós, humanos, né? E já estudos feitos pelas universidades estão mostrando que os mariscos, os peixes, ainda seguem contaminados com petróleo dentro deles, né? E em muitas praias já estão sendo comidos, né? Então, isso pode ter efeitos para a saúde que a gente ainda desconhece. E aí, no corpo humano, só Deus sabe o que pode acontecer. Exatamente, uma substância tóxica, né? Gente do céu. Gabriel, o que a gente pode, a partir de agora, dizer para a população para conscientizar com relação à questão do meio ambiente? Se alguém quiser, a partir de hoje, ouvindo essa nossa conversa, não, eu vou fazer a minha parte. Começa por onde? Eu diria que a primeira coisa é você pensar globalmente e agir localmente. Quais os problemas ambientais da sua rua? Eu penso assim. Começa no próprio lixo de casa? Na sua casa, na sua rua, o saneamento da sua rua, o seu lixo, o que você está fazendo, a parte política, né? Que políticos você está apoiando, eles levantam essa pauta, tente contato com eles, né? Começar numa escala pequena. Porque a gente não vai conseguir, de repente, mudar o mundo todo, né? Mas a gente tem que estar conectado com o mundo todo, agindo no nosso dia a dia. Trabalhando, mudando nossos hábitos, né? Reduzir o consumo de plástico, reduzir o consumo de energia, de água, mas, sobretudo, pensando politicamente como que isso tudo vai ser transformado, que é o que a Greta vem falando sempre, né? Porque a água, a energia, os resíduos, pouquíssimo deles é nosso consumo doméstico. Quase a totalidade é industrial, né? Então, a gente precisa trabalhar integrado com o poder público e privado para que essa grande parte da produção de resíduos seja transformada, né? Resíduo líquido, resíduo gasoso e resíduo sólido. Que isso não seja só uma moda. Com certeza. Que ele permaneça. Precisa ser real. Se torne um hábito. Com certeza. Gabriel, muitíssimo grata agradeço, por sua presença imagina. aqui no nosso Almanac. A gente espera ter também esclarecido a nossa população a respeito disso. Obrigada. Obrigado. E você não saia daí, porque nós vamos fazer uma pequena pausa. Voltamos já para conversar com o humorista Paulo Diógenes. Será que ele vem de Paulo ou é a Raimundinha que vem por aí? Até já.
ator, humorista e um artista com muita atitude e personalidade. Você sabe, eu estou falando de Paulo Diógenes, o criador da irreverente e carismática Raimundinha. Bem-vindo, Paulo, Eu sempre que agradeço. muito bem-vindo ao nosso almanaque. Muito bom, assisto Coisa boa sempre, receber viu? você aqui, ou coisa boa ter também a sua Por hora. audiência. Eu gosto muito da TV Assembleia. Adoro os documentários, Oh, assisto coisa boa. demais, sério mesmo. Gosto muito. A gente gosta de proporcionar ao nosso telespectador uma opção de qualidade na televisão brasileira e cearense, né? E tem conteúdo. Graças a Deus. Paulinho, falando em conteúdo, tem muita coisa que vem aí dentro de um livro? Olha, o livro ele é muito interessante porque o Tarcísio Matos, né, que o qual admiro muito, escreveu o livro. E a gente começou com uma proposta, né? O Tarcísio é um misto de humorista, jornalista, escritor, Produtor, produtor, né? redator, diretor. Eu conheço o Tarcísio desde o começo da minha carreira, né, junto com o Falcão. E o Tarcísio, a ideia do livro, que o nome do livro é Raimundinha a Mãe. Né? É a mãe de quem? É a mãe da Raimundinha, a mãe do humor, né, que foi a primeira. Né? Assim, a ideia é bem essa. Mas a ideia, ela tirou um pouco o foco e foi muito para a minha vida, né? Segundo o Tarcísio, a gente não pode deixar de contar todas as suas superações, tudo que você passou, tudo que você viveu como ser humano, as suas experiências. Então o livro ele tem a história do humor do Ceará, que é vinculada à minha, desde 1986. Né? Que foi quando a Raimundinha nasceu. A Raimundinha foi a primeira, né? Eu fui o primeiro humorista a fazer show de bares. Né? Para recordar a história, eu fui trabalhar no Chopin Bar, no Shopping Aldeota, que era da Chopin Bar, lembra? Pronto. Isso foi já em 88. O primeiro bar que eu trabalhei foi o Casbar, não é o Cais. Era o Casbar na Barão Instituto com Abolição, né? Que era da Ana Risato, que para mim até hoje eu tenho como uma mãe, né? E aí ela começava a me oferecer para as pessoas. Então ela me ofereceu para o Aimar Martins. Lembra do Aimar, que é o pai da Carol, né? Que ele era dono do Maiuei e do Dom Vitor. Eu não cheguei a conhecê-lo, mas uma eu pessoa sei, já ouvi maravilhosa. falar dele. Me ofereceu para ele, eu fui fazer as feijoadas aos domingos no Yacht Clube. Né? A Carol tinha 6 anos, 7. Então, aí nessa feijoada, o Américo Picance me conheceu, Ana Picance, e me levaram para o Chopin Bar. Né? Aí pronto, foi o movimento maior, começou aí. Aí o Aimar montou um outro bar e me chamou para outro bar. Só que a Ana ficou sem... Não tinha mais humor, né? Eu comecei na quinta com 2 mesas. Quando eu vi, eu estava fazendo quinta, sexta, sábado, bar lotado, esgotado e gente voltando. O Aimar me chama. Aí foi muito engraçado que ele disse, quanto é que você ganha? Aí eu disse, tanto. Ele achava que eu ganhava isso por semana, mas era por mês. Aí ele disse, pois eu lhe pago. Então, 4 semanas dá tanto. Eu ia dizer, não, né? Eu digo, tá certo, é isso. Perfeito, tá então, ótimo. claro, né? Fui melhorar de vida. E fui para lá e ela ficou louca, né? Desesperada. O bar, ninguém quer eu substituir. Falaram no rapaz que fazia rádio, as garras da patrulha, chamava-se Tom Cavalcante. E o Tom foi me substituir no Chopin Bar. Incrível, né? E aí o Tom foi se aprimorando e depois eu voltei para o Chopin Bar, né? Já com meu cachê, já com meu trabalho, que o Tom não queria fazer quinta, sexta, sábado. E aí surgiu no Pirata Rosclay Meirinha, no Festival Brega de Música, né? Que o primeiro lugar ganhou o Laitinho, o segundo lugar foi Meirinha Rosclé, que até a Karine Alexandrine também participava da banda com o Ricardo Kelme, eu acho que tirou o 3º lugar. E foi surgindo o movimento. Gente, é um mergulho na história na história do humor do Ceará, da cultura, né? que é nossa, né, Carminha? Então aí surgiu o Chopin Bar, eu acho que foi o grande boom mesmo. Foi onde todo mundo se juntou, né? A Meirinha Rosclé foram para lá, a Carla Carininha, a Valéria, o Falcão foi para lá, eu fui para lá, o Tom fazia lá. Pronto, acho que eram esses. Agora, Paulo, antes de nascer a Raimundinha, o que o Paulo Diógenes fazia? Tá no livro também? Tá desde a minha infância, né? Eu fui Diógenes, esse sobrenome, lembra meu pai, seu né, pai que foi político. deputado, foi uma barra muito grande, né, também que fala no livro. Em 1986, eu vesti de mulher dentro dessa cidade, meu pai, né, deputado estadual, né, tudo, família Diógenes, Jaguaribe, né, de pistoleiro, família perigosa. E eu não quis falar, mas já que você tocou no assunto. Eu fazendo as pessoas felizes, né. Então, assim, foi muito difícil, realmente foi muito difícil mesmo. E antes disso, né, eu trabalhei no Banco do Estado do Ceará,
né? Fui funcionário do Beck, mas não aguentava, porque eu trabalhava no centro, nos peixinhos, e me dava um desespero. Beck dos peixinhos. Eu lembro que eu era pequena, eu ficava olhando Gente, aqueles peixinhos lá, também. ficava esperando um tempão. Eu ficava olhando para não trabalhar. Aí eu não aguentava, porque eu nunca fui burocrático, eu descia desesperado, dava uma volta no quarteirão, ficava olhando os peixes, subia de novo. Eu não nasci, nunca nasci. Eu já fazia teatro, que eu estreiei teatro em 79, com o Herotilde Honório. Nossa! Gente, eu estou ressuscitando tudo. A Herotilde Honório, ela tinha um curso da UFC, de jornalismo. Nesse espetáculo, inclusive, quem fazia era o Nonato Albuquerque. Olha aí! Nonato, a Rita Teixeira. Nonato deixou de ser ator? Era ator. Nonato foi ator, é a pessoa que eu mais admiro, uma das que eu mais admiro na televisão. E o Nonato... Rita Teixeira ou Rita Oliveira? A Rita Oliveira, quer dizer. A Rita Oliveira... Vamos procurar a Rita Oliveira. Eu quero um dia trazer a Rita Oliveira, porque ela foi eu atriz. acho que Ela foi atriz. a inspiração que eu tenho aqui na TV Cearense é da Rita da Oliveira. Rita, ela é Aquela voz maravilhosa, incrível tudo, né, dela. linda ela. E também muito inteligente. Então, assim, aí eu entrei no grupo, né, da UFC para fazer o espetáculo. E aí eu comecei a minha história no teatro, que eu já tinha começado antes no colégio. Aliás, eu já tinha começado na minha infância, que eu ensaiava a semana inteira, botava um pano assim de um arrumador para o outro e botava o pessoal sentado e já cobrava. No interior? Não, aqui. Aqui mesmo? Eu me criei na Avenida... Eu pensei avenida... que você fazia isso quando você ia de férias no interior. Não, eu me criei na Avenida Antônio Salles, né, entre Barão de Aracati e Carlos Vasconcelos. Mas sempre eu quis ser artista. Só que meu pai, na época, claro, como todo pai, né, quer ver um filho artista, né? E o papai realmente então... foi muita confusão. Aí fui embora para o Rio de Janeiro, né? Fui me libertar um pouco, né, no Rio de Janeiro. E foi quando eu conheci o espetáculo de Zicroquetes, que foi um espetáculo que marcou a década de 70, com Lenny Daly, que foi coreógrafo da Liza Minnelli. E eu disse, eu quero fazer isso na minha vida. Que eram 7 homens vestidos de mulher, porque eu acho que o artista, ele nasceu para questionar as pessoas. Eu acho que arte sem questionamento não é arte. Né? Você tem que fazer a arte, tem que as pessoas refletirem, pô, o que é isso? O que será, né? Então eu queria fazer isso. Quando eu cheguei em Fortaleza em 86, vestido de mulher, o Brasil saindo de uma ditadura, uma cidade machista ao extremo, que você sabe, patriarcal, e eu chegar aqui vestido de mulher em 1986, com um pai político, com um pai deputado, né? Então foi assim, realmente muita barra mesmo, mas eu sempre tinha muita certeza do que eu queria. Muita. Esse livro, ele está dividido em 2 partes ou ele vai caminhando junto? Não, é assim, o pessoal fala assim, Paulo, tua vida, né? Eu vejo minha vida em várias divisões. Eu faço palestra sobre dependência química, né? Faço palestra sobre sexualidade. Inclusive, eu tive a honra de formar os 5.000 policiais militares, né? Dessa última turma. Eu era turma de 500 e 800, eu ganhei também uma honraria da Polícia Militar, que foi a medalha Martiniano de Alencar, pelo fato de eu fazer a formação de todos os policiais militares falando de sexualidade, o respeito ao próximo, né? E lindas as palestras, realmente muito bonitas. E aí tem o lado da sexualidade, tem o lado do artista, tem o lado da dependência química, é muita coisa. O Tarcísio, Paulo, a gente tem que juntar tudo isso numa coisa só, e é muito difícil, porque é muita história, é muita superação, é muita luta. Eu estou me avisando ali que o nosso tempo já está quase terminando, mas tem uma coisa que você tocou aí que eu não posso deixar de falar, e eu espero que o nosso público também preste muita atenção, porque é essa questão da dependência química, né? Dentro do meio artístico, você tem isso de forma mais acessível, mais facilitada, e isso chegou para você num momento em que você estava fragilizado. Como é que você insere a dependência química na tua vida? Eu quero dizer que a droga, Carla, não está só dentro do meio artístico, né? A gente estigmatiza muito essa história do artista. Não, a droga está em tudo que é lugar hoje, não importa de escola. Está acessível em tudo que é lugar. Drogas lícitas, né, que é o álcool. Mas, por exemplo, isso chegou para ti, porque tu vive uma vida muito louca, sem dormir, sem conseguir... Não, é porque sempre eu fui uma pessoa muito tímida, né? Por incrível que pareça. Né, no dia a dia, e a droga me libertou da timidez. Né? Então, eu não aconselho a ninguém... Era como um artifício que você tinha para vestir a Raimundinha? Eu digo a esses jovens hoje, eu digo que não entrem, né? Porque a porta para entrar, ela é imensa, para sair é uma fechadura. Né? Eu estou, graças a Deus, só por hoje, 21 anos limpo. 21 anos? 21 anos limpo. Internei em janeiro de 1999. Né? E a luta foi muito grande, mas você consegue. Quando eu fui eleito vereador, eu disse, no meu primeiro discurso na tribuna, se eu estou aqui como dependente químico em recuperação, você pode estar também. Não tem diferença nenhuma entre eu e você que está em casa. Porque hoje a gente tem, eu falei essa questão da droga chegando para ti, porque muitas vezes você tem esse acesso que alguém chega e diz, experimente isso aqui que você vai ter
uma apresentação melhor. Não. E Mas, tem. Realmente. deixa eu continuar aqui Pode ser. o raciocínio. Pode ser. Hoje você tem adolescentes de 14, 15 anos, 13, até menos, que vão para uma festinha para dar PT, como eles costumam dizer, né? Para dar perda total, ficar vomitando, caído. E para essa criança, para esse adolescente, chegar numa droga mais pesada, é muito mais rápido do que como foi com você. Com certeza. Hoje as drogas, são muito as drogas são sintéticas hoje, né? Elas eram no meu tempo, não, você começava com a maconha, você não pode nem mais falar nisso, porque as pessoas começam já com droga sintética, que é hormônio para animal, hormônio para cavalo, que transforma em droga. Quer dizer, hoje em dia, eu tenho muito medo, né? Eu acho que nós tivemos uma geração perdida, por incrível que pareça, por falta de informação. E a única pessoa que eu acho que pode ajudar nisso são os pais. Eu acredito muito nisso, sabe? É a informação dos pais, esclarecimento dos pais. Eu digo sempre para os pais, nunca esteja contra o seu filho, sempre esteja ao lado do seu filho. Não é isso? É como se fosse uma guerra e o seu filho não pode ver que você está combatendo contra ele, e sim está na guerra ao lado dele. Você falou que a droga era um escape para você conseguir deixar de lado a timidez. Sim. Hoje você sobe no palco completamente limpo. Eu acho isso. Eu acho que hoje eu disse até no show ontem. Eu tenho uma frase que eu brinco no show, que eu digo, eu prefiro andar fedendo do que andar cheirando. Em todos os sentidos, em todos né? os sentidos. Por que não? Acho que você ter amor ao próximo, você ter amor à arte, amor ao público, você não precisa de droga, não precisa de álcool. E para você ter amor à vida, você não precisa de droga. Tenha só amor à vida, amor ao viver. A palavra presente, é o presente que Deus está te dando hoje para você viver. Então, hoje não. Hoje eu agradeço muito a cada dia e eu tenho isso tatuado, que é só por hoje. Né, viver um dia de cada vez, né? A gente não pode saber como vai ser o amanhã, você sabe? Não, nem eu sei. Então eu tento fazer hoje... Eu não sei nem como é que vai ser daqui a 10 minutos. Então eu tento fazer hoje o melhor possível, tá entendendo? Eu vivo só por hoje, eu tento ser honesto hoje, ser bom hoje, tudo hoje. Eu tenho uma frase que a gente sabe bem, que você quer saber do passado da pessoa, olhe seu presente. E se você quiser saber o futuro da pessoa, olhe seu presente também. Porque tudo é um reflexo do que você faz. faz. Que faz hoje. Então, hoje eu vivo muito tranquilo e eu cheguei à conclusão que a maior riqueza que a gente tem é a paz de espírito. Que coisa linda. Depois de ter lutado, ter ido para a televisão nacional, depois de passar por droga, depois de passar por tudo, hoje eu quero só viver em paz. É o que eu luto na minha vida, é viver em paz a cada dia, Carlinhos, eu te juro. O sucesso é bom, mas não leva a nada, né? Dinheiro demais, eu digo, não deixe, porque dinheiro, meu filho, quando morre, causa só briga na família. A única herança que você pode deixar para o seu filho é educação e cultura. Porque dinheiro... Olha, eu nunca vi, quando alguém morre, a família ficar toda unida com a herança. Sempre tem briga e sempre tem confusão. Alguém quer mais, alguém quer mais, outro quer menos. Então, deixe só educação e cultura para o seu filho, que já é uma riqueza muito grande. Paulinho, foi lindo te receber. Obrigado. Tenho certeza que o livro Raimundinha a Mãe vai fazer o maior sucesso aqui. E agradecer o Tarcísio Matos. E é um cheiro grande para o Tarcísio. E eu tenho certeza que essa sua luta, né, 21 anos aí livre das drogas, e mais ainda esse seu sucesso com a Raimundinha, são a inspiração de muitos dos nossos humoristas e das pessoas que têm que enfrentar esses obstáculos na vida. Muito obrigada por sua presença aqui. Tudo de bom e muito mais, porque você merece. Tamo junto. Obrigada. E olha, a gente agradece também a você pela companhia, pela audiência. Um grande beijo, Ceará. Um beijo, Maior Brasil. Um cheiro bem grande para todo mundo. E eu espero todos vocês na nossa próxima edição do Almanaque Cultural. Até lá. Sai de casa, vai pra rua sem saber se volta, porque já é tarde demais. Fingir que tá tudo perfeito, se não tem mais jeito, existe um outro alguém. Eu sei que já faz alguns anos, porque ainda ter planos com aquela mesma mulher. Abraça, enlaça e maltrata o meu coração por estar tão longe de você. Nem sabe o quanto eu sinto a sua falta. Você nem sabe
sai de casa, vai pra rua sem saber se volta, porque já é tarde demais. Fingir que tá tudo perfeito, se não tem mais jeito, existe um outro alguém. Eu sei que já faz alguns anos, porque ainda tem planos com aquela mesma mulher. Abraça, enlaça e maltrata o meu coração por estar tão longe